Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E hoje eu quero trazer para vocês o estudo sobre o livro de Gálatas. Terminamos semana passada o livro de 2 Coríntios. Iniciaremos dessa vez sobre o estudo de Gálatas, todo o livro ali que foi colocado para que nós possamos fazer um estudo maravilhoso, para engrandecer ainda mais o seu conhecimento. Mas antes, porém, fique aí com a vinheta do nosso programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Então vamos iniciar aqui nosso estudo do livro de Gálatas, onde Paulo escreve aqui primeiro a sua saudação e depois ele vai falando sobre a sua autoridade divina. Então, como eu sempre faço, eu vou ler aqui uma parte e vou fazendo algumas paradas, considerações sobre o que está aqui na minha Bíblia. Estou usando uma Bíblia de pastor, onde ela tem várias variantes. E nós vamos ser auxiliados nesse estudo com essas variantes. No capítulo 1 do prefácio e saudação diz assim: Paulo, apóstolos não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então nós já vemos aqui que a carta que Paulo está escrevendo, ele já deixa bem claro sobre essa questão dele ser reconhecido no seu apostolado, onde isso não preocupava em algumas cartas de Paulo, mas em outros lados preocupava ele sim. Mas ele diz aqui que muitos não reconhecem que ele não foi levantado como apóstolo pelos homens, e sim por Jesus. E isso nós vemos no tempo de hoje, onde algumas pessoas que hoje você conhecia antes dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, que eram cooperadores, que eram auxiliar, diáconos, ou presbítero, evangelista, e depois de um determinado tempo, você não viu uma consagração de nenhum bispo, de nenhum apóstolo, de nenhum ministro com esta pessoa, de nenhum pastor, mas você vê que ele agora se intitula pastor. E você fica se perguntando, mas por que ele agora é pastor se quando ele congregou com a gente, ele era um diácono, ele era um evangelista, ele era um presbítero? Como ele se tornou pastor? Porque Deus levantou ele como pastor. Ele foi reconhecido por Deus. E esse reconhecimento é que Paulo está falando. Porque Jesus levantou ele como um apóstolo. Mas muitos homens não o reconheciam como apóstolo. Muitas pessoas não aceitavam de Paulo ele ser apóstolo. E isso é um fato comum hoje, nos tempos de hoje. Eu mesmo, há muitos que me chamam de pastor, mas meu cargo é presbítero, e isso não me incomoda, porque eu sei que eu fui levantado a pastor por Deus, mas nem por isso também eu fico exigindo que as pessoas me chamem de pastor. Eu não preciso deste cargo para ser reconhecido como uma pessoa que faz a vontade de Deus. Então isso não me deixa preocupado, mas com Paulo havia essa preocupação. Nós vemos em todas as cartas que ele enviou às igrejas, onde em muitos lugares ele sempre fala sobre essa questão do seu apostolado. Então vamos continuar aqui em Gálatas. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Vamos dar uma parada aqui nesse versículo 4, ler a relevante sobre essa questão e conversar um pouco sobre isso mesmo.
para nos livrar do presente século mau. Vamos ver por que Paulo está se referindo a isso. Este versículo foi provavelmente uma antiga profissão de fé, bem conhecida de todas as igrejas do Novo Testamento. Associa-se à morte de Cristo, ao perdão dos nossos pecados e ao livramento do presente século, que é o mundo mal de hoje. É parte essencial do propósito salvítico de Cristo, livrar os crentes do mal que domina a sociedade deste mundo. A primeira mensagem evangelística pregada em seguida ao do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste contém as palavras: salvai-nos desta geração perversa. Os crentes devem viver para Deus e não serem controlados pelos valores, sabedorias, opiniões, desejos corruptos, ambições e prazeres que prevalecem entre o povo deste mundo. Então nós temos que entender que o relacionamento do crente com o mundo, ele é diferente. Ele é diferenciado. Esse relacionamento que hoje nós convivemos com o mal batendo na nossa porta a todo instante. Nós vemos a todo instante, não somente na rede social, mas também na televisão, em jornais, em seriados, em telenovelas, em filmes e outras coisas mais, que o mal está presente, até mesmo na música. E não é só na música secular. Tem muita música aí cristã que há mal envolvido dentro. Mas muita gente não vê, não percebe, não tem essa percepção de identificar que alguns louvores, alguns hinos que eles estão cantando, há um mal ali incluído dentro. As pessoas não conseguem ter essa percepção. E isso tem trazido com que essa pessoa, dentro da sua casa, dentro do seu ministério, tenha sofrido, tenha pagado um preço. Está difícil para essas pessoas conviverem no mundo cristão com o mundo atual. Então tem muitas pessoas que estão convivendo no nosso mundo de hoje e não estão tendo os seus olhos abertos para essas questões. E isso faz com que essas pessoas sofram ainda mais. Estão dentro da igreja e não têm os olhos voltados para as coisas erradas. Estão trazendo coisas erradas para dentro de sua vida. Mas se nós formos alertar sobre isso, pregando ali a palavra verdadeira, essas pessoas vão sair da igreja. Vão sair da igreja. Então nós temos que ter muito tato, muita habilidade para lidar com essa situação. Temos que explicar. Agora, quando você explica e a pessoa não quer ouvir, aí não tem jeito. Ela vai sair do ministério. E essa igreja que prega a palavra verdadeira vai ficar vazia. Eu falei isso no meu podcast sobre igrejas vazias, os motivos que fazem algumas igrejas estarem vazias hoje. Vamos seguir aqui a partir do versículo 6. O título da minha Bíblia traz assim: a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilha-me de que tão depressa passeis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Vamos parar aqui nesse 8, porque Paulo está sendo bem claro sobre essa questão do evangelho e da palavra que está sendo pregada. Pois ele diz aqui que até se um anjo viesse trazer uma palavra, e esse anjo, porque nós sabemos que há muitos demônios que se transformam e podem trazer ali uma informação errada a um líder da igreja, dizendo que é um anjo, e a pessoa acaba se enganando. Então Paulo está falando sobre essa questão aqui. Outro evangelho. Falsos mestres foram aos Gálatas procurando persuadi-lo a rejeitar
os ensinos de Paulo e aceitar outro evangelho. Esse evangelho diferente consistia não somente em crer em Cristo, mas também ligar-se à fé judaica mediante a circuncisão, as obras da lei e a guarda dos dias santos judaicos. A Bíblia afirma claramente que há um só evangelho, o evangelho de Cristo. Esse evangelho nos veio pela revelação de Jesus Cristo, pela inspiração do Espírito Santo. O evangelho é definido e revelado na Bíblia, a palavra de Deus. Quaisquer ensinos, doutrinas ou ideias que, originados em pessoas, igrejas ou tradições, e que não estejam expressos ou subentendidos na palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transformar o Evangelho de Cristo. Eu falei já aqui no começo, eu sempre comento sobre essa questão. Eu me baseio no estudo bíblico no meu podcast somente aqui, só na Bíblia. Eu não trago de forma alguma livros apócrifos e nem muito menos outros livros de alguns autores que se dizem ser conhecedores, que têm teologia, que têm estudos mais aprofundados, que estudaram em faculdade. Não. Eu me baseio aqui no que está na Bíblia e naquilo que o Espírito Santo tem me revelado. E aqui Paulo está falando sobre essa questão. Paulo está dizendo aqui que houve alguns casos de pessoas que tentaram persuadi-lo e até persuadir as pessoas que estavam em Gálatas, em Coríntios, na Filadélfia e em todas as outras igrejas. Porque a pessoa chegava ali falando que era representante de Cristo, que estava levando uma palavra, que é sacerdote, que é pastor, que é ministro da palavra, que é um bispo, que é uma pessoa de Deus e quer mudar o que está na Bíblia. Quer mesclar tudo que está na Bíblia com as coisas que tem na mente dele. E é isso que está fazendo com que muitas igrejas aí estão cheias, estão repletas de pessoas. Mas é igreja cheia e céu vazio. E é isso que está acontecendo. Porque a pessoa está comendo um alimento que não engorda. Está lendo uma palavra e ouvindo outra coisa. Porque muitos líderes estão pregando aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe faz bem, porque ele quer ver a igreja dele cheia, quer ver a igreja dele repleta. E enquanto esse líder estiver fazendo isso, ele está fazendo com que as pessoas que não têm entendimento da palavra se desviem. Se desviem. Porque a pessoa vai sempre achar que ele está correto e ela vai achar que o que ela está fazendo é normal. Se o pastor está aceitando, ela pode fazer. Está tudo errado. Tudo errado. Vamos seguir aqui a partir do versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anatema. Nós temos visto, infelizmente, algumas pessoas que têm falado que a Bíblia, a Bíblia, ela foi escrita há milhares de anos, que a Bíblia ela está ultrapassada, que ela deve ser escrita novamente, que ela deve ser redigida novamente, para que coloquem dentro daquilo que Deus falou uma mudança. E isso faz com que muitas pessoas concordem. Então, o que nós estamos falando aqui de anatema é um assunto que dentro da explicação da Bíblia aqui, nesse versículo 9, nós temos muita coisa para falar. Muita coisa mesmo. E talvez não dê tempo de falar tudo nesse primeiro bloco. Nós vamos entrar no segundo bloco e continuar falando sobre essa questão de anatema. Porque a palavra anatema, ela significa alguém que está sobre uma maldição divina, condenado à destruição
e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. Então, quando nós vemos alguma pessoa assim, que fala assim, que você é anatema dentro da igreja, muita gente não sabe o que quer dizer isso. Será que você sabe quando alguém se refere a essa questão? Porque eu já vi pessoas dando glória a Deus e aleluia quando alguém que está pregando diz: aqui nesse ministério tem anatema, e muito. Aí a pessoa dá glória a Deus e aleluia. Não sabe nem o que está sendo referido a isso. Porque está falando que há pessoas ali que estão amaldiçoadas, que estão atrapalhando o ministério. E tem gente que não entende. Por esse motivo é que eu digo para você que a palavra ela tem que ser pregada verdadeiramente. Porque quando você prega a palavra verdadeira, quando você explica em pormenores, com um estudo desse que nós temos, com um conteúdo tão cheio, tão maravilhoso, a pessoa não vai mais dar glória a Deus e aleluia quando ela ouvir isso. Anatema quer dizer maldição. Uma pessoa que está fazendo as coisas tudo errado. Então não seja anatema, meu irmão. Não seja anatema, minha irmã. O apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo, mudar a verdade do testemunho apostólico. Igual atitude evidenciava-se em Jesus Cristo, em Pedro, em Judas, e se achar no coração de todo seguidor de Cristo que ama o seu evangelho conforme é revelado na palavra de Deus e crê que o evangelho é imprescindível, boa nova da salvação para o mundo perdido do pecado. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que toda a inspiração ela vem do Espírito Santo. E muitas pessoas hoje estão pregando na carne, estão cantando, louvando na carne. A pessoa não ora mais nem nos ensaios. A pessoa não ora mais dentro da igreja. Se a pessoa não está orando na igreja, não está orando no ensaio, ela vai orar na casa dela quando? Não está orando. E quer que a vida dela vá para frente? Está passando por dificuldade, está passando por tribulação e não sabe qual é o motivo. Está sendo uma anatema dentro da igreja, uma maldição. Porque acha que as coisas que ela está fazendo está tudo certo. E está errado. Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa rejeitar as coisas que são erradas na sua vida e voltar, porque a palavra diz isso. Temos que voltar à glória da primeira casa. Temos que voltar. As facilidades do mundo aí fora está muito fácil para as pessoas. Estão se perdendo com uma facilidade muito grande. Malditos são todos os que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava de acordo com a revelação que Cristo lhe dera. Quem acrescenta ou tira algo do evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, fica sujeito à maldição divina. Deus tirará a sua parte do livro da vida. Então as pessoas estão pregando um versículo isolado, estão pregando um versículo separado e colocando todo o resto da pregação do seu coração, colocando da sua mente. Ah, eu acho que foi assim. Eu acho que é desse jeito. E esse negócio de achar não é na Bíblia. A Bíblia ela não acha nada, ela revela. Está acabando aqui o nosso primeiro bloco. Nós vamos voltar no segundo para dar continuidade sobre anatema. Fica aí com nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra
as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Então vamos continuar aqui com a nossa explicação sobre anatema. Tem muita coisa para se falar. Então, Paulo estava falando sobre pessoas que pregam o evangelho, mas pregam em versículos isolados, falando de pessoas que estão colocando a sua vontade acima daquilo que é colocado em Cristo, que não são representantes. Jesus, ele deixou bem claro para João, para Pedro, para Marcos, quando eles foram abordá-lo e dizer que havia pessoas curando e falando em nome dele. E Jesus disse o quê aos seus apóstolos? Se estão falando em meu nome, é que estão conosco. Mas, se não estiverem, não estão conosco. Então tem muita gente aí que não está falando em nome de Jesus. Tem muita gente aí que não está representando Jesus, porque a palavra também diz que na volta dele, ele irá olhar para aqueles que dizem, mestre, eu te servi, e ele vai dizer, eu nunca te reconheci. Vai ser duro, vai ser difícil. Deus ordena aos crentes defenderem a fé, a corrigirem os errados com amor e a se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam a verdade bíblica fundamental ensinada por Jesus e os apóstolos. Olha só como é duro essa questão. Para você negar um pastor, um apóstolo, você não seguir mais a mensagem dele, é muito duro para esse líder. Principalmente se a pessoa que vai sair do ministério chegar para ele e falar, você não prega mais a palavra, você não é pastor, você não é apóstolo, você não é bispo. Isso aí que você está fazendo está tudo errado. Ele não vai aceitar isso daí. Você vai criar ali um parâmetro de perseguição, de atrito. Mas se ele não está pregando a palavra verdadeira, o que você vai fazer? Você vai chegar e vai falar para ele que ele está errado, que você está orando por ele, para que ele volte aos caminhos de Cristo. Se ele não aceitar, aí sim você vai ter que sair da base, da igreja. Você vai ter que abandonar o ministério. Você, de forma alguma, pode ficar do lado de uma pessoa dessa. Ah, então o senhor está me orientando para sair da igreja? Estou orientando para você sair da igreja. Ah, mas as igrejas por aí não são todas iguais? Não, não são todas iguais. Tem uma minoria de igreja que prega a palavra verdadeira, mas é uma minoria. Mas não pense que você vai chegar nesta minoria de igreja e ali
você também não vai se chatear. Vai acontecer de você ficar chateado, mas a palavra, pelo menos, ela é verdadeira. É uma palavra dura, mas é verdadeira. Vamos ver algumas notas que está falando aqui. A deidade de Cristo e seu nascimento virginal, a plena inspiração e autoridade da palavra de Deus, em tudo quanto ela ensina, a historiedade da queda de Adão, a corrupção inerente na natureza humana, a condição perdida da raça humana em Cristo, a salvação pela graça mediante da fé em Cristo como Senhor e Salvador, efetuada em expiação através da sua morte e do seu sangue, a ressurreição corporal de Cristo, a realidade histórica dos milagres, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a realidade da existência de Satanás e dos demônios, como seres em ordem espiritual. Tem gente que acha que não existe céu, tem gente que acha que não existe inferno. Infelizmente. O ensino bíblico a respeito do inferno, a volta literal de Jesus Cristo à Terra, já falei sobre isso, tem gente que não acredita que Jesus vai voltar. Trechos bíblicos semelhantes que advertem contra os falsos mestres. Então nós temos aqui uma infinidade de anotações para falar sobre essa questão de anatema. E todas essas anotações que eu li aqui, elas se repetem de versículo em versículo, de capítulo em capítulo, dentro da Bíblia. Há uma repetição dessas frases, dessas falas, desses acontecimentos em vários livros. Mas quem que quer pregar a verdade? Somente aquele que é verdadeiro. E isso faz com que muitas pessoas se entristecem, fiquem tristes, não querem mais ouvir a verdade, preferem sempre uma palavra um pouquinho mais leve, mamão com açúcar, onde nós dizemos, né? Vamos ler aqui a partir do 10. Porque persuado eu agora homens, ó Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos dar uma parada aqui para compreendermos o que Paulo está falando. Porque Paulo deixa bem claro aqui que o que ele sabe espiritualmente foi Jesus que revelou para ele. E olha que Paulo estudou com as melhores faculdades, com o melhor professor. E tudo aquilo que ele estudou, Paulo praticamente jogou fora. Porque o que ele entendia era que o que os apóstolos, que aqueles que falavam de Cristo, estavam errados. Tanto que ele era Saulo e perseguia a todos. Então, tudo aquilo que ele aprendeu, ele deixou para trás. Ele estava pregando somente aquilo que foi revelado a ele pelo Espírito Santo a partir do momento que aceitou a Cristo. Olha que lindo isso. Olha que maravilha. Olha aqui, ó, no versículo 10 que ele diz assim, ó: se estivesse ainda agradando aos homens, ninguém pode ser um autêntico ministro do Evangelho e ao mesmo tempo procurar agradar a outros, transigindo nas verdades do Evangelho. Paulo considerava que era seu dever falar não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Todos os crentes do Evangelho de Cristo devem ter como alvo, assim como Paulo tinha, agradar a Deus, mesmo que isso importe em desagradar a alguém. É bem complicado, né? Você é convidado para levar a palavra, você está dentro do seu ministério, você está dentro da sua igreja, você tem uma oportunidade para levar a palavra, e no momento que você fala aquilo que é de Deus, todo mundo aponta o dedo para você. Todo mundo te recrimina. Nossa, que palavra dura! Nossa, como toda vez que dá oportunidade para ele, ele aproveita para atacar a igreja. Não está atacando a igreja.
Está atacando a verdade. Está falando ali o que está na Bíblia. Mas as pessoas não querem entender isso. Na concepção, no pensamento deles, você só pega o microfone para atacar a igreja. Falar da roupa curta que as irmãs do grupo de jovens estão usando, do celular que fica o tempo inteiro funcionando na hora do culto e da pregação, que vai para o banheiro toda hora e fica mais tempo no banheiro com o celular lá dentro, fazendo foto de biquinho para aparecer na rede social, dentro da igreja. E é você que está errado ainda. E é você que prega a palavra verdadeira, é que está errado. Eles estão certos no que eles estão fazendo. Conversa o tempo inteiro. Não tem de forma alguma um comportamento dentro da igreja. E quando eu falo comportamento, é geral. Porque levanta toda hora para ir tomar um pouco de água, leva o copinho e larga o copinho ali no local que sentou. Deixa ali. Porque a igreja ela não tem um cesto para recolhimento de produtos descartáveis, que é o copinho. O copinho tem que ser deixado ali na mesa ou no chão, porque não tem cesto de lixo na igreja. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tem muita gente assim. Se o comportamento dele dentro da igreja, ou dela dentro da igreja é desse jeito, imagina dentro de sua casa, dentro do seu lar. Imagina. E quer morar no céu. E quer morar no céu. Vamos seguir aqui a partir do 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Já falei sobre isso. Paulo achava que ele estava totalmente certo em perseguir os cristãos. Paulo achava que tudo que ele aprendeu com Gamaliel, tudo que ele estudou, ele achava que estava correto. Tanto que ele fala aqui no versículo anterior, que tudo que ele sabe hoje foi revelado por Jesus Cristo e o Espírito Santo, porque os estudos que ele teve anterior, nada valeu para ele. E olha que Paulo estudou muito, hein? Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter como os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos entender essa parte aqui, que Deus que me separou, que está no versículo 15, ele diz aqui, ó, embora Paulo se referisse principalmente ao seu ministério apostólico, todo crente, em certo sentido, foi separado pela graça a fim de que Deus revelasse nele o seu Filho. Fomos separados do pecado e do presente mundo mau, a fim de vivermos em comunhão com Deus e testemunhar de Jesus Cristo diante do mundo. Ser uma pessoa separada significa ser uma pessoa de Deus, por Deus e perto de Deus, vivendo na fé e na obediência para a sua glória e a manifestação do seu Filho. Esse versículo 15, ele deixa bem claro o quanto é difícil para algumas pessoas servirem a Deus corretamente. Porque Paulo fala de viver na graça. Imagina você saber que em todo lugar que você vai sofrer acusação, você vai ser apedrejado, você vai ser preso, você vai ser açoitado. Porque Paulo sabia que tudo isso iria acontecer com ele em qualquer lugar que ele chegasse. Eu estou saindo daqui dessa cidade, vou para outra, porque ali eu vou pregar a palavra e vou ser bem recebido. Não, Paulo sabia que em qualquer lugar que ele estivesse, ele iria sofrer. Mas ele vivia debaixo do quê? Da graça. E viver debaixo da graça é não reagir
da forma que muitos reagem. É perdoar da forma que Jesus perdoou. Pregado na cruz, Jesus perdoou a todos. A todos. Não houve de forma alguma uma pessoa que Jesus dissesse: esse eu não vou perdoar. Então nós estamos vendo aqui que Paulo, quando ele fala sobre essa questão da graça, não é qualquer um. Não é para qualquer um viver, para levar a palavra e sofrer e passar por dificuldades. Não é qualquer um que vai aguentar. Tem muita gente que está ficando pelo caminho. Você deve de ter conhecido aí muita gente que começou muito bem cantando, já falei sobre isso aqui, muita gente que começou dançando, muita gente que começou pregando a palavra, muita gente que se destacava muito bem como líder e abandonou, desistiu. Desistiu porque não aguentou a perseguição. Desistiu porque não aguentou o dedo ser apontado para ele. Desistiu porque não aguentou ser acusado. Desistiu porque não aguentou pessoas muito próximas dele olhando feio, falando dele pelas costas. Então essa pessoa desistiu, ela não suportou, não aguentou. E viver debaixo da graça é você suportar tudo isso daí. Está terminando aqui o nosso segundo bloco. Estamos quase finalizando aqui o capítulo 1 do livro de Gálatas. Vamos aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Então voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Quero concluir aqui lendo sobre o versículo 16. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e não consultei carne nem sangue, nem tornei Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Olha aqui, ó. Aqui já fala, né? Responde uma questão se Jesus tinha irmãos. Paulo está citando aqui, ó. Eu já respondi essa pergunta nos meus estudos, no podcast, porque muita gente diz que Jesus não teve irmãos. Maria teve, sim, o seu primogênito, que era Jesus, que veio ali concebido pelo Espírito Santo, mas antes de José, que era o seu companheiro, se separar, ser recolhido por Deus, ela teve outros filhos. E Paulo está falando aqui, ó, que quando ele chegou a Jerusalém, depois que ele saiu de Damasco, ele encontrou com quem? Com Pedro
que esteve ali por 2 semanas, e também com Tiago, irmão de Jesus, irmão do nosso Senhor. Então aqui Paulo já está se referindo a uma resposta bíblica que muita gente tem ido no contrário, pregado ao contrário, na verdade, né? Que a pessoa não quer pregar aqui o que está na palavra, quer pregar o que está na sua mente. Não, Jesus não teve irmãos. Maria morreu seca depois que teve Jesus. E não é isso. A palavra diz que Jesus teve outros irmãos. E foram seguidores dele. Foram pessoas que acompanharam ele nas suas caminhadas. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Aí, ó, Paulo está falando, ele não está mentindo. Porque a vida missionária de Jesus, ele fez primeiramente a missão dentro da casa dele. Ele, como o mais velho da casa, ele ensinou ali a seus irmãos o caminho que tinham que seguir. Ele foi exemplo para os seus irmãos. Que missionário é esse que foi Jesus? Que a própria família, ele não deu ali uma explicação divina vindo do céu. Se Jesus levou a palavra em todos os cantos, dentro da casa dele, olha, desde criança ele mostrou com os seus irmãos o caminho que deviam seguir. Seus irmãos já se espelhavam nele. Por ser o mais velho, ali, eu fico imaginando a vida de Jesus a partir dos seus 4, 5 anos, que ele já falava, já andava, já caminhava junto com seus irmãos. Um comportamento, até onde é falado com 12 anos, que ele já sabia ler e entrou no templo e começou a pregar a palavra, onde todo mundo ficou ali surpreso com o conhecimento dele. Eu fico imaginando como era o comportamento de Jesus com seus irmãos. Porque para Tiago estar seguindo Jesus, é porque os irmãos viam nele um líder. E hoje não acontece isso dentro de nossas casas. Hoje, quando uma pessoa começa a pregar a palavra, começa a ir para a igreja, e ele é sozinho dentro da sua casa, logo ele é recriminado. Já virou um crentezinho. Já está aí com a Bíblia na mão. Antes tomava cerveja com a gente, fumava, participava das festas, do churrasco, ficava até de madrugada com a gente aí nos botecos, e agora só quer saber de Jesus. É assim que acontece com o crente verdadeiro. Não é fácil para você que faz ali o ID do Senhor. Não é fácil. Jesus deixou bem claro isso. Entrai pela porta estreita. Vai ser difícil. E para você entrar pela porta estreita, você vai ter que se arrastar, vai ter que passar apertadinho, vai ter que passar de lado. É desse jeito. Não é fácil. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Olha aí. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Vocês veem como é que é a questão, o que Paulo passava, o quanto Paulo sofria por ter sido um perseguidor? Porque em todo lugar que ele chegava, as pessoas olhavam para ele e falavam: quem é esse cara aí que está falando de fé, se ele só sabia perseguir aqueles que falavam de Cristo? Tinha muito lugar que nunca tinha ouvido falar ainda de Cristo, como acontece hoje, porque a palavra diz que somente Jesus virá quando o último que está na terra respirando,
irá ouvir de Jesus sobre ele. Se não aconteceu isso ainda, é porque tem muita gente que não ouviu de Jesus ainda. Tem muitas aldeias indígenas, tem muito lugar afastado, que as pessoas não têm conhecimento. E Paulo está deixando bem claro isso aqui, ó. Porque tinha muitas pessoas que acusavam ele ainda. Além de não reconhecer sua vida apostólica, seu cargo de apóstolo, acusavam ele. Quem é esse aí que antes perseguia, que antes destruía as pessoas? Então Paulo, ele sabe que ele foi separado desde o ventre da mãe, assim como Jesus foi. E Paulo sabia muito bem disso. Tanto que ele diz nessa questão, quem me separou foi Cristo. Quem me mudou foi Cristo. Então Paulo cita nessas cartas aqui sobre essa questão, sobre como foi com Maria, como foi a passagem de Maria para estar com Cristo, como foi Cristo com seus irmãos. Paulo cita tudo isso. E sabe que foi difícil para eles. Paulo sabe que foi difícil. Tanto que, vez ou outra, ele se encontrava com os apóstolos para conversarem sobre mais detalhes. Porque Paulo, apesar de não ter convivido com Cristo, ele conviveu com alguns apóstolos. Olha aqui o que a palavra disse, ó. Que ele ficou 15 dias com o apóstolo Pedro. E depois ele ficou com Tiago. E esses passavam para ele pormenores. Falavam para Paulo das situações que eles passaram com Cristo. Pedro, então, tinha muita história para contar. João tinha muita história para contar. Mateus tinha muita coisa para contar. Então, quando eles se encontravam, eu fico até imaginando quando Paulo estava do lado deles ali, falando como era Cristo, como ele fazia em determinada situação, como ele se comportava, como ele falava para tantas multidões, como foi a multiplicação dos peixes, como foi ele acalmar o mar, como foi ele andar no mar, com Pedro, ele falando, né? Que Pedro acabou ali passando aquela saliência com Cristo. Quando ele vê, se é o Senhor mesmo, mestre, então deixa que eu vá até ti. E quando o mestre chama, ele começa a afundar. Então tinha muita história para contar ali. Tinha muita coisa para que eles conversassem. E infelizmente nós vemos que isso hoje não é mais contado nas igrejas, não é mais falado a palavra verdadeira. E Paulo estava preocupadíssimo com isso. Porque as pessoas, quando ele cita aqui anatema, quando ele fala sobre essa questão, é que muitas lideranças, muitas pessoas estão pregando ali versículos separados. Estão falando coisas que não condiz, para manter preso entre as redes deles a igreja cheia. Mas como eu já falei anteriormente, querem igreja cheia e céu vazio. Como está você hoje, que está lendo a Bíblia, que está participando de culto? O que você tem visto de diferente dentro do seu ministério? Você está aceitando isso com muita facilidade? Você já chegou para o seu líder e falou que o que está na Bíblia está diferente do que ele está falando? Ou você não tem coragem para falar isso? É necessário, muitas vezes, ir de encontro à liderança, mas tem que ter sabedoria na hora de falar. Você vai ali conversar com o líder e dizer para ele, olha, o que está na Bíblia está diferente do que você está falando. E isso aí não está certo. E se você continuar assim, infelizmente, eu vou sair da igreja, minha família vai sair. E outras pessoas vão começar a sair também. Porque hoje o que tem dentro das igrejas é uma igreja como um rio que passa rápido,
entra e sai água, entra e sai água. E dentro da igreja está do mesmo jeito. Está entrando e saindo gente a todo instante. Alguns permanecem mais tempo, mas você percebe que tem muita gente entrando e saindo. A igreja continua cheia, mas há um movimento dentro da igreja, onde entra e sai, entra e sai, entra e sai. Você está percebendo isso no ministério que você está? Você está tendo essa percepção? É porque tem algo errado na liderança. E é por essas lideranças que eu quero orar junto com você neste programa desta vez. Porque você conhece o líder que você está. Antes de estar orando, eu peço a você que entre em contato conosco. Está aparecendo aí, a produção está colocando a nossa rede social. Então você pode me seguir no Facebook, no YouTube, no Instagram. Nós temos também uma rádio agora, onde você possa, ali nessa rádio, ouvir músicas cristãs o dia inteiro, onde tem palavra amiga, tem dicas com os programas femininos. Você pode entrar em contato conosco, aparece ali o telefone da nossa rádio. Você pode baixar o aplicativo no Play Store, tá mostrando aí, a produção está colocando para você, é Rádio e TV Cenário 1. Compartilhe com seus amigos. E eu quero, nesse momento, não sei aonde você está, onde você se encontra, mas eu quero fazer uma oração junto com você pelas lideranças. Porque eu tenho certeza que você conhece um líder que não está fazendo a vontade de Deus. Então vamos orar por ele neste momento. Senhor, vá de encontro neste momento a esta igreja, a esses líderes, que essas pessoas estão neste momento assistindo este programa. Pessoas que precisam se voltar a seus braços. Pessoas que precisam abrir os olhos e ver que estão, Senhor, errados naquilo que eles estão tomando de líderes, colocando, ó Pai, sugestões, colocando, ó Pai, opiniões na mente de pessoas que não têm conhecimento da sua palavra. Estão absorvendo, Pai, tudo aquilo que é verdadeiro e colocando, Senhor, em prática somente enganações. Anatemas são essas pessoas. Então eu lhe peço, meu Deus, faça com que essas pessoas voltem a te servir. Porque eu sei que já se serviram antigamente, já foram pregadores da sua palavra verdadeira, mas desviaram. Então eu lhe peço, Deus, muda neste momento o comportamento dessas pessoas. Abre os olhos delas, Pai, pois ainda há tempo, pois a vinda do seu Filho está próxima. Toca, Senhor, em pessoas que estão nesse ministério, para que possam ter coragem e chegar e falar com sua liderança. Que não seja um momento de ira, mas sim, ó Pai, de acerto para ambas as partes. Porque santo tu és. Até o próximo programa de estudo bíblico, assim querendo Deus.